Seja muito bem-vindo a mais um episódio 2 do podcast Fala Davi. E hoje é um papo forte, necessário, muito real, sobre política de verdade. Nós precisamos conversar sobre isso, e não é só eleição, não é campanha, não é partido, mas é sobre liderança, sobre bastidores, responsabilidade e o impacto de tudo isso que gera nas pessoas ou na vida das pessoas. Porque política não deveria ser sobre poder, deveria ser sobre servir. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber no podcast 2 do Fala Davi, meu amigo, ele que faz parte da minha história, foi um dos mentores quando eu iniciei nessa área política, pastor Alício. Ele foi candidato, já foi vereador, mais votado de Jaguaruna, é coordenador de um deputado federal, é uma grande liderança, tanto aqui da região sul, quanto do nosso estado de Santa Catarina. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre o Alício, eu quero agradecer os nossos investidores, apoiadores, aqueles que têm acreditado nesse projeto. Gratidão ao RK Automóveis, o Richard, nosso grande amigo, a Farmavida, o Alexandre. Gratidão também a Mandioque, pastor João, ali em Santa Rosa do Sul, a Veste Nobre, LG Engenharia e Reformas. E você também, já fica o convite, você também pode ser um investidor, um apoiador desse podcast. Alício, as pessoas falam que elas não gostam de política, mas não tem como viver sem política. Se é uma rua esburacada, precisa de política. Se é a falta de médico, precisa de política. Se não tem vaga na creche, precisa de política. Ou seja, ninguém vive fora da política. O problema é que muita gente associa então política só com eleição, só com escândalo. E eu acho que esse é um erro que a gente tem que deixar para trás. Por quê? Porque política, na essência, ela deve ser uma ferramenta de transformação. Não tem como viver sem a política. A política é boa. E eu vejo que hoje existe, então, muito desgaste nela, isso, tanto principalmente no nosso país, com tanta corrupção, quanta sujeira. Mas falta gente entre estes para servir e não apenas para fazer isso que traz prejuízo para a nossa nação, para o nosso estado e para os municípios. E é o que eu já te pergunto, Alício, já te dou boas-vindas aqui no nosso podcast, número 2, podcast 02 do Fala Davi. Tu acha que, Alício, o maior problema da política hoje é a estrutura ou é a ausência de líderes que tenham visão, que tenham coragem, que tenham caráter, que sejam honestos? O que tu acha, Alício? Bem-vindo. Davi, política, eu sempre falo que ela começa dentro de nossa casa. O que seria se nós não tivéssemos a política de boa vizinhança com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos vizinhos? Política de boa vizinhança também é política. Política dentro da escola, política dentro da nossa família e a política pública, né? Que é uma ferramenta que transforma as vidas, transforma as entidades, transforma cidades, transforma o Estado e transforma o nosso Brasil. As pessoas confundem muito a política com politicagem. A politicagem realmente tem que ser excluída do meio da nossa sociedade. Verdade. Graças a Deus que nós estamos vivendo um momento diferenciado no nosso Brasil, que hoje tem políticos que têm posições claras, né? Têm objetivos, né? Que estão com bandeiras claramente expostas, né? Perante a sociedade, que tem transformado vidas e pessoas, né? Principalmente pensamento. Eu sempre falo que a boa política, ela cabe em todos os lugares. A boa política, ela cabe em todos os momentos. Seja na vida secular, na nossa vida diária, seja na vida dentro do meio empresarial, seja na vida pastoral e seja na vida pública. Então a boa política, ela cabe em todos os lugares. O que está acontecendo é que a sociedade hoje está desacreditada pela maioria dos escândalos, muitos escândalos que têm acontecido no nosso Brasil. Isso automaticamente as pessoas se frustram até ir na urna e voltar para os políticos, mas nós não podemos generalizar. Verdade. As pessoas têm generalizado, né? Muitas pessoas têm generalizado e têm desanimado de ir na urna, votar para o vereador, votar para o deputado, votar para o prefeito. Mas, porém, se nós, cidadãos de bem, né, que acreditamos na boa política, deixarmos de ir na urna, votar para as pessoas de bem, as pessoas de má vão governar a nossa nação, vão governar o nosso estado e o nosso município. É por aí. É isso aí, Alício. E a gente está vivendo um período meio que crítico no nosso
nosso país devido a esse lado, né, Alice? É a direita, a esquerda, e aí tudo parece que é lacração, né, Alice? Polarização, né? É uma polarização, mas tudo é lacração, tudo é vídeo para lacrar, e o que a gente está tratando aqui é o que é importante, as pessoas ter a questão da unidade de saúde, ter um posto de saúde, ter o médico, ter um dentista, ter uma pavimentação da rua. Eu acho que essa é a política, é a arte de governar. Então, eu acho que isso é importante de também desconstruir isso, né? E as pessoas começarem a olhar para os seus representantes com esse prisma de que realmente são pessoas que são chamados para servir, que têm essa vocação, que estão ali para ter uma representatividade, né, eficiente, eficaz, que faça diferença no seu município, como um vereador. Eu acho que é até importante conhecer qual que é o papel, né, Alice? Você que foi um vereador, quase foi prefeito de Jaguaruna, é um grande líder político. As pessoas precisam, Alice, conhecer qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do prefeito, qual que é o papel de um deputado estadual, de um deputado federal, de um governador, de um presidente. Porque se as pessoas não conhecerem, como é que eu vou votar? Como é que eu vou colocar um líder lá? Como é que eu vou colocar alguém para me representar se eu nem sei qual que é o papel dele? Verdade. Não é verdade, Alice? Com certeza. Inclusive, acho que está na Folha de São Paulo, acho agora no início do mês, Davi, que a cada 10 brasileiros, somente 3 sabe dos últimos deputados que votaram. De cada 10 brasileiros, somente 3 sabem em quem votaram na última eleição. Olha só, olha a dificuldade. Até então, o brasileiro nunca se preocupou em saber quem era o ministro do STF, né? Não se preocupava quem eram os nossos senadores, quem eram os nossos ministros, né? Nós estamos vivendo uma geração que estão algumas pessoas tentando dar visibilidade para quem são essas pessoas, quem estão nos representando lá. E, de fato, Davi, há uma geração hoje representada, eu posso citar o nome do deputado Nicolas Ferreira, né, que é um jovem que entrou para a política e está revolucionando uma geração brasileira a pensar em política sadia, políticas públicas, políticas voltadas à sociedade. Na verdade, tem pessoas se despertado, até então muitas pessoas ficavam debaixo da marquise apontando somente o erro do gestor, somente o erro do deputado, somente o erro do prefeito, mas nunca se colocaram como uma opção também de ser um governante da sua cidade, ser um representante público. Eu digo isso, exemplo de mim, eu trabalhava num açougue de supermercado há mais de 25 anos atrás, e por ser simpático, atender as pessoas bem, um cidadão chegou para mim e disse, tu poderia ser um representante, um vereador. Eu disse, mas eu nem bem sei o que é isso. Ele me explicou dentro da limitação dele, me interessou, me filiou a um partido político. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro vereador evangélico da cidade de Jaguaruna. Olha só. O primeiro vereador evangélico da cidade de Jaguaruna. Teve advogados, médicos que se candidataram e perderam a eleição, e um açougueiro do supermercado, um filho de agricultor, uma pessoa humilde, né, se elegeu vereador. Tentei dar o meu melhor, conhecer o processo, né, que até então era desconhecido para mim, não tinha a informação que tem hoje, mas fui estudar, fui sentar no banco da escola, fiz uma graduação em políticas públicas, fiz uma pós-graduação em sustentabilidade ambiental, tentei entender o processo e, através dessa meu gesto de me colocar à disposição da sociedade, algumas coisas muito boas aconteceram no município de Jaguaruna. Entre elas, a gente colocou lá o bombeiro voluntário, né, que estamos há mais de 18 anos trabalhando na cidade de Jaguaruna, já atendemos milhares e milhares de pessoas, não só de Jaguaruna, mas da comarca que envolve ali. Hoje o nosso bombeiro é um modelo, mas foi através de um jovem, então na época de 20 anos de idade, que se propôs a se colocar, né, como um candidato e teve a oportunidade de se eleger, a conhecer o bombeiro de Joinville e, através do bombeiro de Joinville, que ele é voluntário, trazer esse bombeiro para Jaguaruna. Então isso é política pública, isso é política saudável, que quando pessoas de bem ocupam esses espaços, conseguem desenvolver projetos de lei, conseguem desenvolver entidades públicas, associações de moradores, políticas públicas que mexem e beneficiam diretamente uma sociedade, de maneira local, também tem de maneira estadual e de maneira nacional. Isso aí. Alice, é tão importante ter você aqui nesse podcast, número 2, e pela tua bagagem, pelo teu know-how, pelo teu conhecimento, e tu sabe que eu te admiro pela construção que você já fez
tanto por Jaguaruna, pela nossa região. E semana passada a gente gravou o podcast 1 e eu conversei e comentei sobre isso, que tem muita gente que olha o cargo, olha a posição, olha o status, mas não entende que aquilo ali é servir as pessoas, cara. É um recurso que vai ser aplicado na saúde, na infraestrutura, na educação, enfim, qualquer área, mas que vai reverberar, que vai repercutir na vida da pessoa, na vida do cidadão de bem, que trabalha, o trabalhador, né, seja um transporte público, seja aqui em Criciúma, exemplo, um CI, uma creche, enfim, todos os municípios têm, né, a unidade de saúde, e quem gere tudo isso, quem administra tudo isso, se for o prefeito, que é o executivo, é o administrador, mas se for o vereador, que é o legislativo, está lá para trazer leis, para fiscalizar as obras. Já estamos até dando aqui uma explicação para quem está assistindo, essa é a importância de conhecer, né, o trabalho do vereador, você que foi vereador, e ver como você modificou a cidade de Jaguaruna. Existe uma Jaguaruna antes do Alice, depois do Alice, isso é fato. Por quê? Porque realmente estava ali não pelo cargo, o cargo ele passa, o cargo, as posições, elas, é um momento, né, Alice? Eu converso com a nossa amiga prefeita Dalvânia, enfim, o Vaguinho, que é prefeito aqui em Criciúma atual, e tu vê o empenho deles em fazer o melhor possível durante aquele tempo, 4 anos que tem, depois pode ir para a reeleição, mais 4 anos, ou seja, é muito curto, muito rápido, mas que dependendo da ação que vai ser feita, a construção da obra, enfim, do investimento, vai repercutir até nas próximas gerações. Né? Com certeza, Davi. Até então, isso há mais de 16, 17 anos atrás, o plano diretor era uma coisa muito nova, até a nível nacional. Teve um decreto que aconteceu que os municípios tinham que fazer os planos diretores dos municípios, principalmente os municípios pequenos, a grande maioria, no caso de Jaguaruna, 22 mil habitantes, tem a Orla Marítima, que durante o verão dá em torno de 150, 180 mil moradores, né, que frequentam aqueles 3 meses de verão ali. Mas a parte nativa dá em torno de 22 mil, agora está com 24, 23, 25 mil habitantes, né, pelo censo, né? E quando chegou o plano diretor na cidade de Jaguaruna, eu era vereador. Como eu tinha estudado, pesquisado, eu fiz parte do núcleo gestor, até porque eu representava uma entidade, né, naquele momento no Legislativo Jaguarunense. Veio o plano diretor, me desbrucei em cima do plano diretor e ali tinha não uma pegadinha, porque até quem formulou o plano diretor foi a universidade, as universidades que elaboraram isso com o núcleo gestor. Tinha um artigo ali que dizia: onde fosse sair uma igreja evangélica ou qualquer templo religioso, tinha que fazer um estudo de pacto de vizinhança. Olha, eu parei e fui pesquisar. Então, quer dizer, nesses loteamentos que já existem, se hoje uma igreja evangélica ou uma igreja católica quiser colocar um templo religioso ali, tem que fazer um impacto de vizinhança, isso vai dar problema. A hora que uma igreja querer se instalar nesses locais, não vai conseguir. Eu fui ali, né, com o relator, com o presidente do conselho que ali estava, tiramos aquele artigo ali, possibilitando as igrejas colocar templo religioso em qualquer lugar da cidade, dentro da legislação municipal, dentro do Código de Postura do município. Então isso foi um avanço muito grande. Né? Se eu não estou lá, isso passaria, porventura daqui a pouco veria alguma fiscalização, um templo religioso que está lá no lugar, um terreno que tinha comprado já há algum tempo, impossibilitaria de colocar um templo religioso. Então por isso de ter alguém no lugar certo, na hora certa, de pessoas de bem se colocar como uma opção de ser um candidato, ser um secretário, de ser um conselheiro tutelar, que até então, o Davi, as pessoas não se interessavam em participar desses movimentos que muda a vida das pessoas, transforma a vida de pessoas. Então a pessoa certa, no lugar certo, ela vai gerar fruto, com certeza. Alice, a gente pode até citar aqui no podcast, que é o nosso parceiro, tu trabalha para ele, o deputado Ismael, e citar aquele programa, o programa Reviver. Né? Reviver. Eu ainda ontem estive numa comunidade terapêutica, são mais de 20 aqui na região sul, temos em todo o estado, e hoje o próprio deputado Marcos continua esse trabalho. Esse grande trabalho que o deputado Marcos tem feito. Hoje também. É presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, mas você vê a importância de ter um político, e nós que somos cristãos, ter um político que tenha boas pautas, né, que esteja atento às demandas, às necessidades. Isso hoje é uma crise
É uma pandemia hoje atual. Criciúma aqui é um caos, é essa briga, vamos tirar o Centro Pop daqui, vamos passar para outro, tirar do Pinheirinho, vamos levar para outro município, então, para outro local. É uma dificuldade imensa. E aí nós vemos o nosso representante, né, o deputado Ismael criou esse programa, que é um incentivo. Você pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas é um incentivo às comunidades terapêuticas que estão ali atendendo, pegam as pessoas num alto índice, nível de drogatização, né, que a sociedade está excluída, não presta mais, não serve mais, mas daí tem a comunidade terapêutica que abraça, acolhe, transforma, e aí depois ainda ressocializa, coloca no trabalho. Pô, isso é extraordinário, né, Alice? Extraordinário, transforma. Eu sempre falo, e aí eu quero falar olhando para você, só valoriza um trabalho em uma comunidade terapêutica, ou só valoriza uma comunidade terapêutica quem teve um filho, ou tem um parente ou um amigo que é dependente químico. Porque quando a pessoa tem um parente, um vizinho, um amigo, um ente querido da sua família que é dependente químico, ele passa a valorizar as comunidades terapêuticas do Brasil. Porque, infelizmente, seu Davi, se não tivesse o terceiro setor atuando nesta área, o que seria só em Santa Catarina? Mais de 20 mil jovens hoje estão acolhidos dentro de comunidades terapêuticas. Olha só. Mais de 20 mil. O programa Reviver já passaram quase 50 mil jovens por essas comunidades terapêuticas. Aquele que fica na plenitude do tratamento, que são 9 meses, e participa de todos os programas que tem ali dentro, a probabilidade dele se recuperar, o percentual chega de ser de 60%. Os que ficam na plenitude do tratamento, que é de 9 meses, a possibilidade de se recuperar é de 60%. É um índice altíssimo. E graças a Deus que nós temos esses terceiros setores, essas comunidades terapêuticas, que agora, através do Reviver, de uns 10 anos para cá, consegue subsidiar o Estado, através do Estado, 10 vagas cada comunidade terapêutica. Já que o governo federal faz muito pouco, né, pelas comunidades terapêuticas, o governo do Estado de Santa Catarina, que é um modelo a nível nacional, né, esse programa que foi criado pelo o então deputado estadual Ismael dos Santos, que copiou de Portugal e veio para Santa Catarina, é um sucesso. Tem que melhorar muito, mas é um grande passo, é um desafio nos dias atuais. A gente vê os governantes a nível de município com problemas, inclusive aqui em Criciúma a gente acompanha bastante, tem bastante dificuldade, as maiores cidades, e quando as maiores cidades apertam o cerco, as pessoas vão para as pequenas cidades e acabam também tendo essas dificuldades lá, aonde acolher, aonde levar, se é clínica aberta, se é clínica fechada, se é clínica compulsória, e as pessoas fazem uma confusão até de entender para onde levar, porque não tem políticas públicas efetivas a nível de município para esse tipo de situação, Davi. Tu falou e é a realidade, Alice. Realmente a gente só vai valorizar um serviço, só vai valorizar uma lei, só vai valorizar o trabalho de um representante na área política quando de fato bater na porta de casa, né? E a gente conhece também até precisa citar aqui o trabalho da comunidade lá de Florianópolis, do Bom Samaritano, pastor Moisés. É uma referência. São lá 80 homens e 20 ou 30 mulheres, uma estrutura absurda que as pessoas têm que até conhecer isso, investir, apoiar, né, Alice? E estão ali fazendo esse trabalho de recuperação. Mas a gente está falando aqui sobre política no episódio 2 do podcast Fala Davi. Eu tenho a alegria de receber o Alício, pastor Alício, que já foi vereador, já foi quase prefeito, né, Alício? E trabalha em mais de 30, 40 anos. 30 anos, não vou ter 40, eu joguei muito, né, Alício? Há 30 anos na área política. Alício, eu preciso te perguntar isso aqui, para nós continuar nosso bate-papo aqui. Na tua caminhada, qual foi a maior lição que a vida pública te ensinou, Alício? Sobre liderança, sobre política, nesse meio todo aí que a política abrange empreendedorismo, abrange, enfim, tantos setores, setor jurídico, setor legislativo, setor executivo, administrativo, enfim. Qual que foi a maior lição, Alício? A política também gera oportunidades. Eu era um açougueiro do supermercado, filho de agricultor, até os meus 16 anos, eu trabalhei na roça com meu pai, perdi meu pai com 16 anos de idade, fui para um supermercado, trabalhei de açougueiro, um cidadão lá ofereceu essa oportunidade,
Eu não tinha o primário, eu tinha um mal primário incompleto. Eu terminei meu ginásio, né? Então hoje é o ensino médio, né? Ensino médio. Fiz uma faculdade de administração, fiz uma graduação em políticas públicas, fiz uma pós-graduação em sustentabilidade ambiental. A gente se preparou, né? Se qualificou, prestei alguns concursos públicos, né? Mudou a minha vida. Tive outras oportunidades, porque quando eu fui vereador, Davi, eu fui bem jovem, foi de 98 a 2002, né? Já faz bastante tempo. Olha aí. Bastante tempo. Eu não fui candidato novamente, eu não fui a famosa reeleição. Eu tinha um trabalho, tinha uma reeleição bem encaminhada, mas aí me gerou outra oportunidade para sair fora do Brasil. Acabei saindo fora do Brasil. 4 anos depois eu voltei, regressei para minha cidade e toquei uma empresa que eu tinha, uma pequena empresa que eu tinha no ramo de tinta, e tive a oportunidade de ser candidato a vereador de volta, me elegi de volta, né? Na época fiz 500 votos, era bastante voto para a cidade de Jaguaruna. Aí fui à reeleição, né? Fui o mais votado daquela legislatura, 809 votos para a época de Jaguaruna, cidade pequena, deu quase 10% dos votos válidos da cidade. Era um percentual bem alto, né? Foi aí que a gente construiu bombeiros voluntários, entidades e convênios importantes que a gente fez para a cidade, leis, né, que até hoje impactam a vida das pessoas, né? Entre elas eu poderia destacar um aqui, que é a Semana de Combate e Prevenção às Drogas, que é uma área que eu me identificava bastante, Davi, e me identifico bastante, né? Que a gente fazia uma abertura, sempre levava um jornalista, um ex-jogador de futebol, fazia uma abertura com algumas salas de aula da rede pública de ensino, e depois a gente ia com material, né, impresso e passava sala por sala de aula nas equipes, né, composta com diversos segmentos da sociedade, e falando sobre política, sobre drogas, falando sobre drogas lícitas e as drogas ilícitas. Então isso aí revolucionou pessoas, né? Hoje tem jovens de 18 anos, 19 anos que falam que eu fui professor dele, né? Eu que ensinei o que era drogas lícitas e drogas ilícitas, né? A gente acabou tendo esse contato e todo ano a gente fazia durante uma semana, na primeira semana do mês de junho de cada ano a gente fazia isso. Então foi um projeto que impactou bastante a cidade, que deu uma visibilidade maior, que me projetou a ser um candidato a prefeito da cidade. Eu fui contra tudo e todos, né? Não fiz conchave políticos, se é na época hoje dessa atual modelo de fazer política, provavelmente teria sido prefeito da cidade. Olha só. Porque eu confrontei o sistema na época da cidade, não quis coligação ampla, né? Os partidos políticos me procuravam, né, por achar que eu tinha condições de chegar, mas por não querer negociar princípios, valores, negociar secretarias, não abrir o leque da prefeitura na quesito de cargos, eu acabei perdendo vários partidos políticos, que me levou a uma derrota. Mas a minha oração era uma só: se é para eu ser prefeito da cidade e ser bênção, não envergonhar a igreja, não envergonhar a minha família, eu quero ser prefeito. Agora, se é para eu, né, envergonhar minha família, envergonhar os meus princípios, os meus valores, envergonhar a minha igreja que eu representava, eu queria perder. Então essa era a minha oração. E quando a gente ora, a gente tem que crer na nossa oração. Então eu tive uma derrota do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, estou aqui hoje, passei por 12 anos dentro do Legislativo, não tenho um processo, tive a oportunidade de ser prefeito por 15 dias da cidade, senti um pouquinho aquele gostinho ali, né? E acabei não sendo mais candidato, né? Não acabei sendo mais candidato, achei que o meu tempo tinha passado. Eu não engesso a possibilidade de um dia voltar a ser, né? Mas hoje a ideia é não ser mais, ter cargo eletivo, não é essa a ideia, mas é uma experiência legal que eu gosto de contar, incentivo pessoas novas, Davi, que tem esse desejo, tem esse sonho, que tem que ter muito dinheiro para ser prefeito, tem que ter muito dinheiro para ser candidato. Não, eu praticamente me elegi sem recurso nenhum, né? Só vendendo as minhas bandeiras, fé, família, né, valores, princípio, né, o que a gente defende, o que a gente acredita e o que os nossos líderes, Davi, hoje no estado de Santa Catarina, a nível de Brasil, defende. Nós temos o exemplo do deputado Ismael, exemplo do deputado Marcos da Rosa, que ergueu a bandeira da prevenção às drogas, do combate às drogas, defesa da família, a defesa da família, daqueles valores que nós acreditamos como cristão, não só como cristão, mas como todo bom pai de família cidadão, defende. Né? Cidadão de bem, né? Cidadão de bem defende isso, e às vezes não tem uma igreja, não tem
uma igreja a seguir, mas tem um princípio a seguir, que são muitas pessoas, né? Tu entrou numa nuance agora, Lício, que a gente precisa conversar sobre isso e isso tá entalado, assim, porque o povo, ele não vive de discurso. E aí tem um grupo de candidatos, de políticos, de autoridades que fazem vídeos só para viralizar, só para... E o povo não quer isso, a gente tá cansado disso, sabe, Alício? O povo não precisa de discurso bonito, o povo precisa de solução. A mãe precisa ir trabalhar, precisa deixar a criança numa creche, no CI, né? O trabalhador, ele quer uma oportunidade de emprego, a questão da dignidade da pessoa humana, tá lá na Constituição absurda, com tantas leis, tantas emendas, e ainda hoje eu estava vendo vídeo sobre a questão do abuso, que, enfim, que abusaram as crianças ali. Aí alguém botou, não, tem que ter mais rigor e tal. O fato é que nós temos que dar um reset na Constituição de tanta emenda que tem, que no fim acaba que o cara vai lá, comete um crime bárbaro como esse. Nós não temos uma pena de morte, não temos, né, olha, isso não tem uma castração química para estuprador, que eu defendo isso, tem que ser dessa forma. Assim como é nos Estados Unidos, acho que o Brasil ele está caminhando a passos largos para realmente para acabar com as famílias, uma destruição da sociedade. E aí o que acontece? Você vê que é preciso colocar representantes que de fato tragam uma resposta para uma população que vem sofrendo em todas as áreas. É um alto nível de taxação, de cobrando impostos, né, Alice? E aí tudo isso vai prejudicando, vai cada vez mais dificultando. E aí não é só fazer um videozinho para querer fazer um discurso bonito, mas aí quando chega lá faz tudo totalmente ao contrário, como nós já conhecemos inúmeras pessoas, também se elegeram uma vez, né? E graças a Deus, né? Mas o que acontece? Nós estamos agora num ano que é um ano decisivo para o país. Um ano que você pode, de fato, o que nós estamos conversando aqui, conheça, saiba quem vai te representar. O Alício falou das formações que ele tem aqui, e se tu foi vereador, fez e continua fazendo, mas como vereador ele fez um trabalho relevante, um trabalho que modificou a cidade. O Alício coordena 46 municípios, e eu também coordeno 46 municípios para outro deputado, mas é tão extraordinário, Alício, que tu vai e não tem município, tu vê a diferença da potência, do calibre, sabe, daquele prefeito que assumiu, eu não vou citar nomes aqui, mas o prefeito que assumiu, o município era do jeito, aí a cidade de repente ele começou a investir em turismo, e aí revoluciona isso, e muda a vida das pessoas, né? Cada um os municípios têm que buscar as vocações, né? E o prefeito nessa era moderna agora, dessa nova política, o prefeito que, às vezes, não é questão do discurso, porque o discurso é enganador. Tem muitos políticos e pré-candidato, que tem um discurso muito lindo, muito polido, né? Graças a Deus que com a internet, Davi, aquele político que se maquiava, que só apertava a mão das pessoas, pegava a criança no colo durante a eleição, graças a Deus hoje pela rede social a gente acompanha, sabe a vida dele inteira, se ele realmente era isso que ele estava fazendo no período eleitoral ou é só naquele momento que ele estava fazendo para poder ganhar votos. A visibilidade das redes sociais, a gente conseguiu desmascarar muitas pessoas em relação a isso. Mas o político nessa era moderna que consegue buscar uma bandeira com valores, princípio, seja ele um gestor a nível municipal, começa a buscar a vocacionalidade do município, se é agrícola, se é turística, ele passou a revolucionar porque o recurso hoje tem. Né? As plataformas do governo estadual, do governo federal, a gente tira pelo governo do estado de Santa Catarina, tem proposto para os municípios recursos que até então na história do estado acho que nunca teve como está tendo agora. O município que tem projeto aplausível, bem argumentado, bem consolidado, o governo aporta recursos. Tanto o governo do estado como o governo federal tem hoje vários tipos de projetos que as pessoas vão lá e cadastram a secretaria, o município, e o recurso acaba caindo na conta do município. Agora, o município tem que ter projeto e o gestor com visão de futuro, buscando a vocacionalidade do município. É igual os hospitais hoje filantrópicos. Hoje não é todo hospital que faz cirurgias. Cada hospital está buscando a sua vocação. Uns estão buscando a área psiquiatra, outro a área cirúrgica e assim por diante.
E o governo do Estado e o governo federal está aportando recursos. Então, o cidadão, a cidadã que tem projeção e deseja esse meio político, ele tem que entender esse aspecto na sua cidade. Quer ser um pré-candidato a deputado, um pré-candidato a vereador, um pré-candidato a prefeito, tem que entender a sua cidade, tem que conhecer, tem que estar no dia a dia, tem que entender o que a cidade carece, tem que frequentar uma associação de morador para saber o que se trata lá. Eu sou secretário do meu bairro lá, do bairro Cristo Rei 6, nós somos em quase 500 casas, porém a nossa associação nós formamos com 16 e convidamos a todos. E quando fizemos a reunião, vai 5, vai 6 pessoas. As pessoas normalmente dão as costas para o bairro onde ela vive, onde ela tem os seus filhos, onde ela recebe os seus familiares, o bairro que ela tirou para morar, para construir a sua casa, mas não quer participar da vida ativa da sociedade. E já pensou se todos pensassem assim? Meu Deus. Não dá. Né? Ainda bem que tem uma minoria que pensa coletivamente pelos outros, porque senão não teríamos representantes para daqui a pouco estar ocupando uma Câmara de Vereadores, sendo um conselheiro tutelar, sendo o prefeito da cidade. Então são essas ferramentas que, da boa parte, Davi, o político tem que mudar o discurso, tem que mudar alguns aspectos, principalmente nas questões da lacração, lacrar para ganhar like, brigar para ganhar like, mas diretamente projetos que mudam a vida das pessoas, que mudam a vida do Estado, que mudam a vida do município, a vida de uma nação, é por lei. E lei só se faz boa ou ruim aprovando ela. Então, por isso nós temos que ter pessoas lá gabaritadas, preparadas, né, com visão de futuro, para estar representando o cidadão, representando a nós. A gente ouviu muito, Alice, até na última eleição, sobre a soberania do povo. O povo é soberano. Mas soberano para quê? Até onde é soberano? Até onde? Para que é soberano? É soberano para colocar o representante lá. Ponto. E aí é tão interessante que eu acredito muito que quem anda na rua, o político, a autoridade política que anda na rua, ela de fato vai conhecer as necessidades. Exemplo, nós temos o nosso estado, nós já citamos aqui nesse podcast, alguns projetos que já estão em andamento. Isso não é discurso. Eu que curso Direito aqui na Universidade da Unesc, e a gente tem um programa, Universidade Gratuita. Olha que programa absurdo, extraordinário, que atendeu e atingiu a gente que já tem um cabelinho branco, a Alice já é careca, Alice, e não tinha esses programas, Alice. A dificuldade para entrar para uma universidade hoje, através da Universidade Gratuita, tem uma estrada boa, estrada rural, enfim, são tantos programas, tantos projetos que estão sendo aplicados. Isso não é promessa. É realidade. É realidade. Por quê? É realidade porque o político, o líder político, ele ouviu a população, ele conhece de fato. Eu acho que quem ouve o povo de verdade, ele pode governar de forma diferente. Na tua visão, Alício, qual que é a maior urgência? Olha que pergunta aí. Qual que é a maior urgência para as cidades, para o nosso estado? E que, se nós ver até macro, o nosso país, assim, qual que é a maior urgência que tu enxerga como você, como um grande visionário, um grande líder político? Até então, todas as eleições se falava muito de educação e saúde. Eu fui candidato a prefeito, o tema era saúde e educação. Hoje o tema é segurança pública. O povo não suporta mais, o povo não aguenta mais essa impunidade, Davi. O que está acontecendo? Essa legislação frouxa, o policial vai lá, prende o traficante, faz campanas, semanas e semanas, meses e meses de investigação para jogar um bandido desse, um traficante desse na cadeia, para ele ficar 2, 3 meses lá e ser solto. A impunidade de menores infratores, de 16 anos de idade, tirando vida de pai de família, como aquele cidadão agora em São Paulo essa semana, por causa de uma bike elétrica, foi lá e pegou um pai de família e um jovem e matou para furtar uma bike elétrica, um motinho dessas elétricas. Olha só. Então, foi para uma casa para menores infratores, mas eu sei daqui a pouco, que fazer 18 anos, vai estar solto esse delinquente. Então nós temos que ter políticas de fato que deixam o verdadeiro bandido preso.
Não inocente preso como está lá em Brasília, lá pelas pessoas de janeiro, que todos nós sabemos. Aquilo sim é impunidade. Agora, punir menores acima de 15, 16 anos, 17 anos que cometem crime hediondos, crime de tráfico de drogas, que influenciam gerações aí para o mundo das drogas, nós temos que ter postura. Os legisladores têm que ser rigorosos nesse aspecto para mudar a política pública. O povo não aguenta mais. As grandes cidades, Davi, estão pedindo socorro pela impunidade, né, do furto, das drogas, dos traficantes, do crime organizado, que estão mandando em bairros, em cidades. Então, o tema desta eleição presidencial deste ano, de outubro deste ano, vai ser segurança pública. A segurança tem mexido com as pessoas. A saúde, a pessoa consegue contornar. Hoje tem políticas públicas que conseguem resolver boa parte dos problemas do cidadão brasileiro. A infraestrutura tem andado bastante, embora a gente sabe que tem várias demandas. Vou falar do nosso estado ali, o famoso Morro dos Cavalos, né, que tem que achar uma solução para ali e também para o trecho norte da BR-101, né, que são políticas de infraestrutura que tem que acontecer. Mas se isso tudo tiver roubo de carga, tiver o narcotraficante traficando, e botando crianças e adolescentes no mundo das drogas, nada adianta de infraestrutura e saúde. Eu acho que hoje a grande demanda do nosso Brasil é a segurança pública. É o desafio das autoridades desse biênio, né, desse século, é resolver essa questão. Olha, isso que tu falou aí, nós temos que parabenizar a atuação da força policial, né? Inclusive em Criciúma, nós temos foi meu professor, Tenente Coronel Mário, uma referência, pô, e tudo que eles fazem. Ainda tem uma ação ali no bairro Pinheirinho, na cidade de Criciúma, e enquanto eles estavam fazendo uma manifestação, a população, devido, enfim, um número alto de roubo, enquanto eles estavam fazendo, tinha um cidadão furtando fios, e que ele já tinha sido preso 10 vezes, com reincidência. Então o que acontece? É o que tu está falando, mas o trabalho, a atuação, a força... Parabenizar, só parabenizar. A Polícia Militar tem que ser parabenizada, principalmente no nosso estado. Eu tenho alguns amigos e parentes que são policiais militares, tem que tirar o exemplo. Eles fazem o que pode, só que parece que, como eles dizem mesmo, estão enxugando gelo. A legislação é frouxa, eles prendem num dia, no outro salvo. Quantas pessoas nós que cometem furtos, crimes, por mais de 20 vezes são presas, conduzidas à delegacia, passam para audiência de custódia e meses depois estão na rua, cometendo os mesmos crimes, as mesmas barbáries, né? Isso chega a ser ofensa com lojistas que tem aqui em Criciúma, na região, que tiveram as suas casas furtadas pelo mesmo criminoso algumas vezes. E porque a legislação é branda, é frouxa. Vão lá, prende e soltam. Né? Isso nós estamos falando de um estado que é referência a nível nacional. Agora você vai para Rio de Janeiro, né, que o PCC, o Comando Vermelho estão dominando bairros, cidades, que para a polícia, para entrar, alguns bairros tem que ir lá pedir autorização ou tem que ir com o carro blindados porque não consegue entrar. E nesses dias eu vi aqui uma entrevista dizendo que tem bairros aqui que a polícia não consegue entrar em Criciúma. É uma inverdade isso. Eu acho que já foi desmentido até pela própria Polícia Militar. Uma baita de uma inverdade, porque eu tenho um primo que é policial militar aqui dentro de Criciúma, trabalha na Rocan, ele disse que entra em qualquer lugar dentro de Criciúma, a polícia faz o seu trabalho ostensivo de patrulhamento em qualquer bairro da cidade. E para cá pregar inverdade que não existe. Nosso estado é um estado ordeiro, trabalhador, isso é uma minoria que comete esse tipo de crime porque não existe uma legislação federal na nossa Constituição que, de fato, o residente no crime tem que ficar anos e anos preso. Infelizmente. São as brechas da lei, né? Da lei. E tem uma coisa que é tão importante, que o porquê que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Tem uma frase que diz assim: quando os bons se omitem, os ruins ocupam. E isso vale muito para a política. Muito. Tem muita gente dizendo assim: isso não é para mim. Eu não vou me envolver. Está lavando as suas mãos e deixando. Mas daí o que acontece? Depois não tem como reclamar. Não tem como reclamar. Então, a política é sim para você que está assistindo, é para todos.
porque você vive dentro de uma sociedade onde é gerida, administrada, e precisa ter esse envolvimento de conhecimento, Lício. A importância de estar envolvido, não só ir lá para a urna, votar, mas ter um conhecimento, ter um envolvimento. Você citou aqui que você era um jovem e alguém olhou, foi esse olheiro que olhou e disse, poxa, esse cara tem um potencial para ser um líder político. E tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, esse podcast, através do Spotify, através do YouTube, enfim, outras redes, outras plataformas, e que precisam, de fato, entender que se você tem essa vocação, tem esse desejo, né, só política é para você mesmo, é para o advogado, é para o engenheiro, é para o médico, como em Criciúma tem vereadores médicos, enfim, é para quem tem esse desejo de fazer a diferença, para quem é do bem, né, Lício? Davi, inclusive, quando eu fui candidato a primeira vez, na minha igreja, eu fiquei 3 meses antes e 3 meses depois fora da comunhão da igreja, porque era rígido. A igreja não incentivava membros da igreja a fazer uma universidade, a fazer uma faculdade, principalmente a se candidatar a qualquer tipo de cargo público. Eu escutei por muitas e muitas vezes irmãos chegando a dizer, eu estou preocupado contigo, que na época eu já ministrava, disse, tu vai se desviar, tu vai sair fora da igreja, no linguajar assembleando, vai se desviar da igreja, porque tu te candidatou, cara, isso aí é um ninho de fato. Qualquer lugar pode ser um ninho, né? Seja até dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa, pode ser um ninho, depende do teu princípio, dos teus valores a te defender. Mas a igreja não tinha esse incentivo. Por certo, a igreja foi se despertar para esse mundo público de uns anos para cá. O Brasil começou a ver, nós cristãos começamos a ver a necessidade de nós termos homens e mulheres no Senado Federal, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, no Senado Federal, para ocupar esses espaços, porque havia uma demanda das nossas igrejas, dos nossos templos, dos nossos segmentos, a ser defendido, porque nós não estávamos lá omitindo a nossa presença lá como cristão, e eles criando leis para nos prejudicar, né? Leis a favor do aborto, liberação das drogas, e assim por diante. Quando a igreja começou a se posicionar no quesito também política, né, que alguém critica, a igreja é para pregar e para aconselhar. Não, a igreja, o templo religioso, o nosso templo do Espírito Santo, ele é intocável. Mas a igreja institucional, o CNPJ da igreja, precisa dos seus representantes, precisa do advogado, ele precisa do contador, né, precisa de uma diretoria e precisa dos seus representantes políticos para defender políticas de interesse ao nosso segmento, seja do segmento evangélico, seja do segmento do agronegócio. Por que o agronegócio tem a sua bancada, que é a maior do Senado Federal? Por quê? Porque eles têm interesses relacionados ao agronegócio. É assim na vida cristã. Se nós não ocupar esses espaços, Davi, se você que está me ouvindo não ocupar esses espaços que tem dentro da sociedade, outros vão ocupar. Para os maus governarem, basta você simplesmente cruzar os seus braços. Não basta somente você votar, você tem que se envolver. Você tem que se envolver. Você tem que mostrar o teu talento lá dentro do Legislativo, lá dentro da Câmara dos Deputados, lá na Assembleia Legislativa, lá na APP do teu bairro, lá no Conselho Tutelar, lá na associação do teu bairro. Você tem que se envolver. Não basta somente você apontar o dedo e apontar as falhas. Você tem que dar as suas sugestões. Ou seja, Alice, a política é uma missão. Missão. Nós estamos aqui no episódio 2 do podcast Fala Davi. Eu estou com o Alício, que é um grande líder político, um grande mentor, grande líder mesmo, que eu respeito muito. E nós estamos batendo esse papo sobre a importância de nós termos representantes à altura, qualificados, comprometidos e que possam fazer de fato a diferença na área pública. E eu acho que realmente, Alício, a gente precisa separar isso. Eu acredito que essa nova geração precisa entender que a política é uma missão. Eu não sei você, mas quando eu chego no município, eu consigo ter eu tenho essa visão na minha mente. Eu chego no município, eu começo a identificar a infraestrutura, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado daqui os próximos 5 anos, 10 anos. E
Alguém até diz assim que esse é um olhar de alguém que, quem sabe, futuramente será um político. Eu não tenho esse interesse, esse inteirinho, mas eu tenho esse olhar de que, poxa, a cidade está em movimento, a sociedade está em movimento. E está tudo muito acelerado, né, Lício? Muito. O crescimento está muito alto, muito exponencial. E aí o que acontece? É preciso investimento na infraestrutura, na educação, na saúde, em tantas outras áreas. E aí, quem vai ocupar esses cargos, que tu estava falando agora, precisa entender que é uma missão. Assim como o médico está lá, poxa, não é questão salarial, mas é de fato uma missão. E a missão, nós somos cristãos, a gente carrega isso, é servir. Tudo que é feito, eu vejo a dedicação, tu conhece, e vou citar o nome novamente aqui dela, a prefeita da Alvânia, que é uma amiga e companheira, e revolucionou isso, sabe? A referência no sul do estado hoje, em termos de gestão, né, pública, né? A dedicação da mulher, a mulher acorda às 4 da manhã, vai até meia-noite, todo dia correndo, atendendo, procurando trazer uma solutiva para todas as demandas, que são muitas, e tu sabe como é a cidade de 60, 70 mil habitantes, né? Criciúma também, uma demanda alta, e a gente que está mais próximo dessas autoridades, Alice, a gente vê o cobertor é curto, falta mão de obra, a dificuldade na educação, recurso escasso. Ou seja, a gente precisa de pessoas qualificadas, comprometidas e que entendam que a missão, ou a política, é uma missão. E acredito que é dada por Deus, Alice. Eu acho que eu tenho vocação. O que tu acha disso? Tu acredita que existe, de fato, vocação para estar na frente de um cargo político? Ou não? É porque tem um conhecido, tem um... Igual tu falou, tu não teve ninguém para... Um padrinho. Padrinho. Eu acredito, eu tenho minha resposta, mas eu quero ouvir de você. O que tu acha? Eu acho que tem um pouco de vocação, mas também há também a pessoa que pode se preparar para ser um gestor. Porque quando se fala de política, principalmente no executivo, fala muito de popularidade. O negócio é ser popular, apertar o mais número de mão. No meu tempo, que eu fui candidato a prefeito, em Jaguante, que casa por casa, pedia o voto, porque não tinha rede social, né? Tinha lá o Orkut, né? Era o Orkut, né? O Orkut, ainda as câmeras era bem obsoleto, bem simples, então praticamente não tinha a influência da internet nas políticas, então tinha que entrar na casa, pedir o voto, se apresentar, quem não conhecesse. Hoje não, hoje a política faz basicamente pelas redes sociais. Lá atrás se maquiava o político, pegava um cara que nunca fez nada, que nunca participou de uma entidade, que nunca participou de uma associação de morador, a gente maquiava ele, fazia ele bonitão, um mega empresário, um baita de um gestor, e as pessoas iam lá e votavam. Né? Hoje as pessoas vão lá, quem é o Davi, quem é o Alice? Não, mas o Davi ele já tinha uma participação ativa na igreja, na comunidade, o Alício também não, o Alício, antes de ele ser político, ele já era membro de associação de morador, fazia parte do Conselho Comunitário Maria Cândida, entendeu? Não, ele tem história, entendeu? Hoje consegue investigar, mas só que lá atrás não, né? Então era o aperto de mão. Então havia aquela chamada de popularidade, né? É o que o atual nosso presidente hoje da República faz, ele é popular, mas a gente sabe que a popularidade não levou nós a muito lugar, a nível de Brasil, né? Tem que ser popular, obviamente que tem. O cara que ocupa um cargo público, seja no executivo ou no legislativo, ele tem que ter popularidade porque ele tem que atender as pessoas. O político ele tem que gostar de gente. Se ele não gostar de gente, ele não presta para política, porque ele vai ouvir as coisas boas e as coisas ruins. Tu é psicólogo, né? Tu é advogado, né? Tu é terapeuta, o político de tudo ele é um pouco. Eu acho que existe um pouco de vocação, mas existe um pouco também de tu querer buscar o conhecimento, que nem todo prefeito, tipo, vou dar o exemplo da Dalvânia, que ela foi citada aqui, ela não conhece muito de economia, acho que ela tem a formação dela administrativa, então ela conhece um pouco de magistério, ela conhece um pouquinho da área tributária, ela conhece um pouquinho da infraestrutura, mas ela não é profunda na infraestrutura. Ela teve que colocar um secretário lá que entenda mais de infraestrutura do que ela. Ela simplesmente faz a gestão e confia no secretário. Mas ela provavelmente ela estudou um pouquinho sobre infraestrutura, sobre tributos municipais. Ela se capacitou, se treinou para ser um bom vereador. Não basta ser somente simpático. Não basta somente ter um discurso bonito. Não basta somente ocupar uma tribuna e dar soco em cima da mesa e dizer que o prefeito não está fazendo nada.
O vereador tem que apresentar soluções, ele tem que apresentar proposta, ele tem que apresentar também possibilidade de onde captar recursos. Faz a ponte, mas o recurso vem da onde? Onde vão captar esse recurso? De que forma? Existe um teto para a educação? Existe um teto para a saúde? Existe um teto para gastar na infraestrutura? Existe um orçamento público? Existe uma lei de diretriz orçamentária? Existe um orçamento anual? Então não é simplesmente dizer que querer fazer, depende de tudo, é um contexto. E o gestor tem que entender de tudo um pouquinho. Não precisa saber de tudo, mas de tudo ele tem que saber um pouquinho aquilo que o nosso ex-presidente, Davi, que podemos falar dele, que ele disse que não sabia de economia, alguém criticou ele, e não é feio saber dizer que não sabe. Feio é saber dizer que sabe e na verdade não sabe. Ele disse, eu não sei, mas vou botar alguém que sabe. Qual foi o melhor economista dos últimos anos na história recente do nosso Brasil? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Um baita, professor, doutor no conhecimento, revolucionou, passamos por uma pandemia que era para destruir a economia do nosso Brasil. O que aconteceu com a nossa economia? Nunca os empresários, o agro ganhou tanto como ganhou no período da pandemia, era tudo para dar errado, os números só apontavam errado, mas porque estava a pessoa certa no lugar certo, e o Paulo Guedes não é nenhum político de estar de sorriso no seu rosto, é um cara fechado, é técnico, mas está no lugar certo. Então o político, principalmente o executivo, ele de tudo tem que saber um pouco, ele tem que ter a vocação, porque o político, a pessoa que quer ser política, quer ser um vereador, quer ser um prefeito, um vice-prefeito, e não gostar de gente, ele não presta para política. O político ele tem que gostar de gente, de pessoas. Tem que ter cheiro de povo, né? Tem que ter cheiro de povo. Tu falaste uma coisa ali, isso aí, e é uma verdade, essa questão da lábia, né? Nós temos um presidente o atual presidente que é bom de lábia, mas é péssimo de administração. E nós não aguentamos, o país não aguenta mais. Não aguenta mais. Os empresários... O Tachab está aí agora, descompatibilizou do Ministério Davi, o povo não aguenta mais de tantos impostos. Nós temos amigos que são empresários, estão no limite. O agro, eu sou de origem de pessoas que vivem no agro, meus tios, Davi, plantando arroz, estão pagando para trabalhar. E aí ele vai lá querer importar tilápia do Vietnã, trazer arroz da Argentina. Nós temos aqui com sobra no Brasil, valorizar o nosso produto interno. Então, uma política completamente equivocada, assistencialista, né? Tem diversas pessoas aí que a gente vai, queres um emprego? Quero, tu vai ganhar 3 mil reais por mês, tá bom? Não, eu quero, só que não pode ser fichado. Mas por que não quer ser fichado? Porque eu recebo auxílio. Nada contra, tem pessoas que realmente têm que receber auxílio, Davi, eu entendo que tem que receber. Nada contra, mas como pode que um cara que tem a possibilidade de ganhar 3, 4 mil e não quer pegar o trabalho porque tem um auxílio de 600? Sabe que eu acredito, ainda vou fazer o meu TCC do curso de Direito sobre isso. O direito de trabalho e o direito ao trabalho. Hoje, a atual gestão do país, ela tirou isso. A pessoa, de fato, ela tem essa questão do assistencialismo, ela recebe um valor e aí não está sendo cumprido o que está na Constituição, de ter direito de trabalho. Então, os empresários, os empreendedores, eles não têm esse investimento, esse olhar de investir no empreendedorismo e acaba que tem um investimento na assistência. Uhum. E aí a pessoa não quer o trabalho, não quer trabalhar, não quer ter acesso ao trabalho e de trabalho. Ela quer, de fato, receber o recurso sem fazer nada. Se acomodar ali naquela vida, enfim, né? Muitos ainda usam para usar droga, que é o caso nas grandes cidades, né? Usa aquele auxílio, vão lá e empenham o cartão na boca de fumo, empenham o cartão lá no traficante, empenha o cartão nessas biqueiras que tem pela cidade. Isso aqui não é falácia, né? Isso não é discurso. É verdade, isso O próprio prefeito aqui de Criciúma fez aquele movimento e lá naquele movimento ele viu que o cartão nem estava mais na mão deles. Não estava mais. Estava na mão do traficante. Traficantes, vão lá e sacam, se empenham, se endividam. Então, de fato, não vai para a família dele para atender ele. Então tem que mudar esse critério, tem que mudar. Nós temos que ter na próxima gestão, e eu creio nisso, Davi, eu falo isso, que a gente tenha orado nesse favor. O Brasil precisa passar por um novo momento, e eu creio que vai ser um divisor de água a partir de outubro. Tem muitas pessoas, a economia está sofrendo a nível de Brasil, está sofrendo a nível dos municípios, Santa Catarina do estado
que ainda é forte, né? Custa sentir o impacto econômico, né? Porque é um estado diferenciado da federação, mas a partir de outubro, a hora que o povo brasileiro disser não mais ao que está aí, o Brasil vai... Nós temos tudo para dar certo. Temos tudo, Davi. Temos tudo para dar certo o Brasil. Tudo que nós plantamos, nós colhe, igual aquela música do Chitãozinho Chororó. Tudo que se planta dá no nosso Brasil. Tudo que se produz vende. Entendesse? Tudo que se produz vende. Nós temos pessoas maravilhosas, capacitadas, gênio, no quesito de empreendedorismo, que estão se deslocando para o Paraguai. Só para o Paraguai foi mais de 30 mil empresários do Brasil para investir no Paraguai, que é mais barato hoje produzir no Paraguai e importar para o Brasil do que produzir no Brasil pelos altos taxas que tem, desde trabalhistas, desde de impostos, produz lá e vem para cá. Então, saindo para até então, o Paraguai era motivo de piada nossa, né? Vender do Paraguai. Hoje o Paraguai é referência em todos os sentidos, não só na área empresarial, né? É um país de direita, né? Que defende os bons princípios, de valores fortes, né? Eles não abrem mão disso e está uma ascendência enorme, economia crescendo disparadamente comparado com o nosso Brasil. Tu falou de corrupção, dessa questão o recurso tem, Alício, e realmente é preciso enxergar. Antigamente se falava que o Bolsonaro, ele fala palavrão, ele xinga, ele tem uma oratória ruim, ele trata todo mundo mal. Mas aí nós pagávamos ali R$6,50 no combustível, em plena pandemia. Hoje nós pagamos R$7 no combustível, a gasolina, o diesel R$7,50, ou seja, e aí nós temos um cara que fala que fala o que as pessoas querem ouvir, mas aí nós estamos pagando aquilo que durante a pandemia nós até pagava, né, o alto custo de vida. Aumentou demais. Mais de 80%, energia. Mais de 80% da população, percentual altíssimo no SPC, no Serasa. Houve endividado, né? Endividado. Exemplo que agora ele fez outro projeto assistencialista ali, eu tô acompanhando, né, para tirar... Valor mínimo, R$100, as pessoas estão endividadas com casa, dívida de casa. As pessoas do SPC e do cartório ali... As pessoas entrando no jogo ali. Imagina, o Tigrinho aí tá dizimando famílias, né, isso só se repete, né, e fica aqui esse alerta, né, a gente sabe, o acesso é quem tem 18 anos, não, as plataformas sabe mexer no celular, já entra no acesso do Tigrinho ali, as pessoas se endividando, mas o governo arrecadando, para isso tá tudo certo, mas, Davi, eu creio que esse jogo vai mudar, a partir de outubro vai mudar, se depender de Santa Catarina, não tenho dúvida disso, mas claro, Santa Catarina é simplesmente... 3% da população brasileira do voto, né? Mas eu acredito que o Brasil vai virar a página, nós vamos tirar quem está aí, né? Nós vamos viver um novo momento da nossa economia, um novo momento do quesito família, liberdade, né? Essas injustiças que houve, que as pessoas que estão detidas lá, eu poderia ser um daqueles que estavam lá, tá? Eu não... Infelizmente ou felizmente acabou não dando pra gente ir, eu mais outro colega, mas o pessoal de Tubarão foi alguns dias no quartel de Tubarão, na frente da terceira companhia a qual eu servi, foram para lá e agora a nossa amiguinha lá, a velhinha, acabou sendo solta, enfim, mas eu poderia estar onde lá, qualquer um de nós poderia estar lá, naquela injustiça lá, né, em busca da liberdade, em busca de defender aquilo que nós acreditávamos, né, daquilo que a gente acredita, o amor, a pátria, a liberdade, a família, e o resultado está aí. A gente vê uma falsa democracia, a gente vê o ativismo judicial, tem tanta coisa que nós podíamos falar, Liz, mas de fato, assim, tenho certeza disso e tu pode concordar comigo. Só vai mudar se as pessoas de bem se posicionarem. Tá chegando uma eleição, aí começa... A corrupção, ela não começou em Brasília, ela não começa em Brasília. Ela começa nos bairros, na cidade. Né, Lício? Trocando voto, vendendo voto, falta o caráter, né? Pensando no agora e esquecendo do futuro, sendo que eu sempre pensei nisso, o teu voto, ele é mais importante pro futuro do que pro presente. Então tu troca o voto por um carrinho de areia, por uma, né, Lício? Uma cesta básica.
E aí tu pensa que vai ter que ficar dependendo para sempre de um assistencialismo, sendo que dependendo como nós votarmos, como nós nos posicionarmos, pô, nós vamos ter emprego, nós vamos ter uma qualidade de vida, nós segurança. O nosso país, ele pode se tornar uma das maiores potências, já mundial, é, mas atingiram já mais de 1 trilhão de dívida, cara. E somos acho o 3º país do mundo com maior carga tributária do mundo. É uma loucura. Só quem é empresário sabe do que a carga tributária está sufocando, matando, né? E inibindo deles se projetar, de crescer. Agora essa escala é 6/1, 5/2, tá uma indecisão. Alguns defendem que tem que ser 5/2, sábado e domingo tem que folgar. Eu acho que tem que achar um bom senso, né? Mas eu cheguei a ver uma entrevista também que o cidadão disse, não, tem que ser o mínimo 4/3. 4/3, aí onde que vai acontecer? Uma deputada lá defendendo 4/3, que se ajuste. Quando tu vê em Brasília um homem representando diante de uma presidente de uma comissão de mulheres e ele representa, ele está presidindo a comissão. Olha a inversão de valores, olha onde nós chegamos. Isso é o mínimo do que acontece nesse país. Então, assim, de fato, está chegando a hora. Nós estamos no podcast 2 do Fala Davi, nós já estamos caminhando para o encerramento. E, Alessio, chegou a hora de nós termos essa oportunidade de mudarmos o destino da nossa nação, de nós nos aprofundarmos mais, nos envolvermos mais. Você citou aqui pelo menos 4 ou 5 áreas que dá para se envolver, tanto o adolescente que já começa ali, né, a conhecer um pouquinho mais, não precisa chegar na fase adulta para conhecer uma estrutura política, conhecer um pouco mais sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura, sobre teus direitos. Eu entrei para o curso de Direito com 31 anos, eu poderia ter entrado, né, para tiver a oportunidade que eu tive, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né, entregando panfleto na antiga Zomer, depois olha só, mas por quê? Porque tive essa demora demorei a conhecer um pouco mais sobre política, a me envolver com política, Liz. E hoje, graças ao Bolsonaro, podemos falar isso, graças ao Bolsonaro, viramos essa página, nós temos grandes líderes, você citou o deputado Nicolas, nós temos o deputado Ismael, nós temos o deputado Marcos, temos outros representantes que vêm, que não estão aí só para fazer videozinho, para criar like, para ter o nome dele, né? Tem deputados que vão lá, faz uma briga, igual tu falou, bate na mesa, grito, xingo, fala um monte de coisa, mas tu vai ver uma vida totalmente contrária, torta, que não nos representa. Eu sempre falo que o representante já diz, é um representante, é mais do que um recurso que ele traz, porque não consegue, tu sabe, Alício, realmente, exemplo, um deputado estadual tem 295 municípios, como é que vai distribuir recursos para todos os municípios? É difícil, vai focar geralmente na região que ele mora, né? Mas ainda consegue distribuir um pouquinho, então, aí de outros consegue trazer um pouco mais, então é pela representatividade, pelas bandeiras, pelas pautas, de a gente olhar essas pessoas, de termos esses representantes que de fato nos representam, né, dignamente, né, Liz, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Está lá na Constituição. Está lá na Constituição, artigo 5º da Constituição, né, os direitos fundamentais. A gente precisa priorizar isso, né, Liz? Isso tudo, Davi, isso tudo. E às vezes eu tento influenciar, sempre que eu tenho oportunidade, falo para para outros. Agora eu tive recentemente dando uma palestrazinha para os jovens da cidade lá, uma lição bíblica e tinha essa questão mais pública, falando um pouco sobre o coração e levei para essa área mais pública para tentar despertar interesse das pessoas participar. Começa por um app na escola, do bairro, onde que a pessoa reside. É difícil hoje o bairro que não tem uma associação de morador. Por ali você já vai ver as aflições que existe localmente. Às vezes nós passamos por cima de problemas que até então não despertava, desde jogar um lixo na sarjeta, como um mato também na sarjeta. Às vezes nós não limpava, o hábito de limpar a frente da nossa casa, tinha que esperar pela prefeitura. Então temos que influenciar para o bem. As oportunidades estão aí, os desafios estão aí, e basta nós, é o nosso querer. O que nós vamos ser da manhã, a sociedade de amanhã, o amanhã nós se planta hoje. O dia de amanhã nós temos que começar a plantar hoje.
Então, se você não ama, passa a amar. Se você não planta, comece a plantar. Se você não gera, comece a gerar. Se você ainda não produziu nada de bem para a tua comunidade, comece a produzir. Os pequenos gestos, não é os grandes gestos, não, os pequenos gestos. Às vezes as grandes coisas começam no pequeno, não começam lá no grande. Então, tudo está por nós. O que nós vamos ser da manhã, a nossa sociedade se planta hoje. Se você quer um dia de amanhã melhor, se você quer uma sociedade mais ordeira, se você quer uma cidade mais limpa, se você quer um país mais justo, comece a plantar hoje. Que no dia de amanhã, se você não colher, o teu filho, o teu neto vai colher. Alício, caminhando para encerrar, e eu preciso te perguntar sobre isso. É possível, Alício, fazer política com princípios, com fé, com a consciência limpa? Ou hoje isso virou exceção? É muito possível. É muito possível. Quem conhece um pouquinho da fé cristã, tem fé dentro do seu coração, consegue conciliar tudo perfeitamente, Davi. Lá no passado, lá atrás, era mais difícil. Eu digo porque quando eu comecei, existia uma série de desafios, existia um preconceito da igreja de pessoas em faculdade, pessoas no meio público, pessoas ocupando espaços públicos. Existia uma certa resistência da igreja. A igreja tinha um cuidado. Se nós liberarmos ele a fazer uma faculdade, incentivar o povo a fazer uma faculdade, as pessoas vão se perder. Ao contrário, o tempo foi mostrando que cada dia mais que nós se envolvemos, mais pessoas conhecem a Cristo, mais pessoas recebem uma palavra. Quantas palavras eu entreguei para pessoas que chegaram no meu lado na Câmara de Vereador, pensando até em suicídio. Pessoas que tinham dependências químicas, que me abriu a oportunidade de acolher numa comunidade terapêutica. Quantas oportunidades? Há a possibilidade sim de conciliar tudo. O mundo espiritual, né, com o mundo político. Para ser bom, Davi, para ser bom, tu é bom dentro da política e fora da política. Os teus bons gestos, teus bons costumes, tu consegue impregnar em qualquer lugar onde que tu estiver, lá dentro da sala da tua faculdade, lá dentro da política como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, como senador da República. Os teus bons gestos como um cristão autêntico, tu pode semear em qualquer terra, em qualquer lugar onde que está. Ser cristão não é somente dentro de uma igreja, somente dentro do departamento que tu está dentro da tua igreja. Ser cristão, seja ele na política, no meio empresarial, seja lá numa associação comercial industrial, seja lá num clube de serviço, em qualquer lugar tu pode ser e defender aquilo que tu acredita e aquilo que tu confia. É isso aí, Alício. Episódio 2 do podcast Fala Davi. Foi uma conversa forte, né, Alício? Foi uma conversa pegada, porque isso está na nossa veia, é o nosso trabalho, mas também é a nossa cidade, a nossa sociedade, é o nosso estado, é o nosso país. E a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa se envolver mais nisso. E aí quando a gente começa a conversar, realmente o sangue começa a ferver, porque a gente não aguenta mais. Não dá mais. Não dá mais. No dia a dia vivendo, as pessoas reclamando pra gente. Não dá mais para continuar do jeito que tá, Alício. Nós temos que mudar isso aí. Esse ano nós temos a oportunidade. Alício, eu te agradeço por você participar junto comigo aqui desse podcast. Não sei se tu pode falar a tua rede social para quem quiser te acompanhar também, conhecer um pouco mais do teu trabalho. Sei que serve, continua servindo, mesmo não estando como vereador, como prefeito, mas é um grande líder, empresário, e tem servido aí a nossa região sul, extremo sul, e também o nosso estado. Eu que agradeço, Davi. Pastor Davi é uma referência hoje no ministério da nossa região sul, de Santa Catarina, e eu falo para ele que isso é só o começo de tudo e o que tem para vir pela frente. Esse programa que possa se consolidar a nível nacional, porque eu sei que só vai passar por essas entrevistas, esse podcast aqui, pessoas capacitadas, pessoas gabaritadas, que vão levar conhecimento para as pessoas. A minha rede social é Alício CBV, Alício C de Casa B de Bola. Estamos ali no Instagram, quem puder lá nos acompanhar, a gente agradece, e estamos sempre à disposição, e que Deus abençoe a cada uma que assistir esses vídeos, que o Senhor possa abençoar ricamente. Nós simplesmente somos uma gota d'água no oceano, mas porém onde que a nossa gota d'água chegar, a gente tenta influenciar essas pessoas e influenciar para o bem. Amém. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Davi, e olha, tem muita coisa boa vindo por aí pela frente.
Não fique aquém, vai lá, siga, compartilhe, comente. E nós nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.